Eclesiastes capítulo 5. Esse capítulo começa falando sobre reverência, temor santo. Diz: guarde os pés, tome cuidado quando for entrar na casa de Deus. É muito comum que tenhamos um cuidado maior com o nosso comportamento, com os nossos gestos e movimentos, com o nosso tom de voz e com as palavras que vamos usar quando entramos em algum lugar diferenciado, em uma grande empresa, numa festa elegante, ou em qualquer lugar onde a aparência ou a nossa apresentação conta muito. Não é impressionante que alguém tenha mais cuidado com isso do que com a maneira como se apresenta a Deus? Deus espera que sejamos a mesma pessoa dentro ou fora da igreja. Ele não quer de nós uma vida dupla. Afinal, somos ou não somos templo do Espírito Santo? Entendemos que o o Senhor nos diz aqui é: guarde seu caminhar, cuide da maneira como você tem andado, como tem vivido sua vida. Entendo que num processo de conversão vamos nos limpando, nos despindo de um modo de viver que até então era comum ao mundo, mas que a partir de Cristo já não é mais comum a mim, porque entendi pelo Espírito Santo que a vida mundana rejeita o caminho proposto por Deus, a porta estreita, a santificação. Mas como posso, ao entender o que Cristo fez por mim, continuar dando passos que o mundo dá? O que a palavra diz não é: mude o jeito de falar quando for ao culto ou, ao passar da porta para dentro, assuma uma outra personalidade. Mas sim, mude o seu modo de viver. Em Cristo não somos mais os mesmos. Ele nos fez nova criação, de modo que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Está em 2 Coríntios 5,17. E reconectados a Deus, somos dia a dia transformados. Por isso, sim, há um processo e eu não posso aceitar não avançar espiritualmente. Isso implica em renunciar coisas comuns ao velho homem. Implica em negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo, como Ele mesmo diz em Mateus 16:24. E entregar nosso corpo, nossos desejos e vontades como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. É uma escolha de não imitar o comportamento mundano, mas permitir que Deus mude o nosso modo de pensar, o que vai nos levar a experimentar e viver a vontade boa, perfeita e agradável do Pai, que é incomparavelmente melhor que tudo que o mundo nos oferece. Está em Romanos 12, 1 e 2. Implica em nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, como Tiago diz no capítulo 4, versículo 7. Um andar santo me faz viver em paz com Deus e desfrutar de sua presença tão real e preciosa. É ser o templo do Espírito Santo, o lugar onde Ele habita e se move. É manter-se limpo para Ele, por Ele. Devo desistir se não tenho vivido assim? De maneira nenhuma. Devo clamar, pedir socorro, ajuda ao Espírito Santo. E se o seu querer está longe de ser o querer de Deus, peça a Ele que coloque no seu coração o querer dEle, para que então você possa fazer o que é da vontade dEle. Como diz em Filipenses 2,13. Não fazemos nada disso sozinhos, o Espírito Santo está sempre nos guiando, mas ele não faz a parte que cabe a nós, a escolha. É necessário também ouvir mais a Deus, querer realmente saber o que Ele tem a dizer, ao invés de ficar tentando convencê-lo de algo, do nosso jeito. Jó disse no capítulo 42, falei do que não entendia. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. É eterno e sempre existiu. É o Criador e o Todo-Poderoso Senhor, que mesmo com toda a sua grandeza, deseja se relacionar conosco. Nos chama para perto e quer que sejamos sinceros, que derramemos nosso coração diante dele, sim, mas que não nos falte o temor, o respeitoso amor e a consciência de quem ele é quando falamos. Que não sejamos precipitados e movidos por impulsos ou emoções para fazer votos impensados, que não seremos capazes de cumprir, porque Deus não nos pede isso. Seja leve para que o Espírito Santo te mova a fazer o que Ele quer que você faça. Não ofereça resistências a Ele, mas não seja precipitado. Assuma sim o compromisso de viver em santidade, de andar na contramão do mundo,
de não fazer a vontade da sua carne e de obedecer com alegria os mandamentos do Senhor e sua palavra, porque muito melhor é o obedecer do que o sacrificar, como diz em 1 Samuel 15:22. Que nossa decisão seja estar comprometidos com Deus e sua palavra, amar seus mandamentos e os guardar e cumprir, porque esse mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Com o auxílio de Jesus, nós oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao confessar aos outros a glória do seu nome. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os que passam necessidades, pois sacrifícios como esses são muito agradáveis a Deus. É o que diz em Hebreus 13:14-16. Sendo assim, que o Senhor Jesus seja o centro de tudo na nossa vida. Assim, todas as outras coisas estarão no seu devido lugar. O dinheiro, o nosso trabalho, os nossos projetos e motivações do nosso coração, nossa maneira de ver os outros e de nos relacionarmos com eles e conosco mesmos, cooperando com o propósito de Deus para nós. Ter a direção do Espírito de Deus, que nos mantém alinhados ao querer do Pai, nos faz andar pelo caminho que leva até o céu, que calcemos nossos pés com a prontidão do Evangelho da Paz, como diz Efésios 6:15, e que assim estejamos sempre prontos a levar onde formos, com a nossa vida, a boa notícia da salvação, que é Jesus Cristo.